Olá pessoal, estamos aqui no Business and Branding. Eu, Diego Logulo e Michele Sofiati. Nós vamos falar sobre negócios, empreendedorismo, Branding e muito mais. Hoje estamos aqui com Gastão Fraguas Filho, grande empresário, treinador, piloto do mundo do automobilismo. Gastão, uma honra ter aqui você com a gente no programa. Obrigado, eu que agradeço o convite, estar participando e compartilhando um pouco a história do nosso motorsport, né? Acho que é um esporte aí, tem uma tradição muito grande no Brasil, mas muitos não sabem, né? Os bastidores, agora com o lançamento da série aí do Senna, então né? muito legal também as pessoas entenderem que o automobilismo não é só o que a gente vê na TV, né? Sentar lá, pilotar, ganhar o troféu, só o glamour, mas Sim. também tem todo um backstage aí que envolve muita coisa, é bem complexo, muitas intrigas. Exatamente, né? Então, acho que é legal sempre contar um pouco os bastidores para as pessoas conhecerem. Você vê que a Fórmula 1, depois da Drive to Survive, cresceu demais, inclusive entre os jovens, né? Porque estava o público da Fórmula 1 um pouco mais avançado de idade, mas agora com o seriado da Netflix, rejuvenesceu bastante por causa desse interesse que eles começaram a ver tudo que acontece por trás do palco principal ali. Então, é muito legal poder compartilhar sempre essas histórias. Legal. E Gastão, conta pra gente, você começou como piloto, né? Aliás, foi campeão mundial de kart, não é isso? Conta pra gente como é que isso tudo começou. Exatamente. Eu comecei no kart, né? Acho que a grande maioria, 99%, começa no kart. Então, comecei a me desenvolver, era uma brincadeira no início. Quantos anos, né? Quando eu comecei, 15 anos. Então, até que eu comecei tarde, porque normalmente os meninos, meninas aí começam com 8, 7, 9, 10 anos de idade. Mas então, qual foi a tua paixão, assim? Por que você falou, vou começar no kart? Tinha alguém da sua família, alguém que te incentivou? Como é que foi? Então, foi meio por acaso, né? Eu jogava tênis, sempre fui esportista e tal, mas um primo meu andava de kart, e inclusive na época do Senna, ele correu junto com o Senna, e aí depois, com o tempo, já empresário, tudo, ele montou uma categoria de kart na época, chamava Fórmula Pacalolo, daquela marca roupas Pacalolo. Traga idade. Exatamente, mas aqui é papo aberto, então não tem problema. E aí ele lançou essa categoria, que era uma categoria para dar oportunidade, para ser uma categoria mais acessível, com equipamentos iguais e tal. E aí foi aí que ele convenceu meus pais na época para eu começar, né? Pô, eu sempre fui esportista, sempre quis, né, estar envolvido no esporte, querendo ser tenista profissional. E aí foi aí que começou. Aí ele me introduziu ao kart. E aí as coisas aconteceram muito rápidas. Em pouco tempo eu fui campeão mundial de kart. Eu falei, vou pesquisar sobre o Gastão e eu vi que ele é um dos 4 campeões mundiais. Então assim, a gente está com uma pessoa aqui que realmente tem muito know-how, sabe o que está fazendo, e a sua carreira, assim, muito promissora, porque além de ser só na parte do esporte, hoje você é um grande empresário do ramo. É isso que a gente quer saber. A gente sabe que tem grandes nomes aí que estão à frente, dos quais você está gerenciando a carreira, digamos assim. Como é que você foi chegar nessa questão? Conta para nós, Gastão, por favor. Pois foi tudo muito rápido, que nem eu falei, até contando uma história aqui que pouco sabe. A minha primeira vez que eu andei de kart foi em Cubatão. Bem. Ninguém poderia imaginar. Pois Cubatão tinha um cartódromo? Tinha um cartódromo em Cubatão. Meu primo me levou lá, porque era um cartódromo menor, tranquilo, não tinha ninguém. Vamos ver como é que ele se sai, né? Então... Sim. E aí, de Cubatão, fui ser campeão mundial em pouco tempo. Isso é uma história interessante, né? Imagina. De Cubatão para o mundo. Exatamente. Legal. E aí, fazendo um resumo, quando eu comecei no Brasil, né, em São Paulo e tal, e aí eu fui para a Europa, que é lá onde tudo acontece de fato. Qual cidade que você foi? Eu fui na Bélgica. Fui morar na Bélgica para competir correr de kart, participar dos principais campeonatos europeus, porque minha equipe era da Bélgica. Mas aí eu tomei essa decisão porque realmente lá é onde tudo acontece. Se eu ficasse aqui, os próximos passos... E foi com quantos anos que você decidiu ir para lá? Eu tinha, na época, 17, 18. Tá. Então você ficou 3 anos aqui, né? Basicamente, depois exato.
Exatamente. Difícil, né, para um, digamos assim, adolescente, né, Sim. mudar de país, sair da tua base familiar. Imagina Exato. os desafios que você não enfrentou. E você foi sozinho ou tinha alguém com você nessa época? Sim, com certeza um desafio muito grande, né? Sim. Tomar uma decisão dessa Em tão 17 jovem, anos. exatamente. Você foi com patrocínio? Sim, no início com apoio familiar, né? Então, porque sem dinheiro não é só o talento. Exatamente. Você precisa, Né? É um esporte caro. É um esporte caro. Você pode ter o maior talento do mundo, mas sem dinheiro... Se não tiver o suporte, alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar essa conta. Então, mas e aí, você foi para a Europa, chegou lá... Sim. Então aí, resumindo, aí no Brasil ganhei alguns títulos, vitórias e tal, e aí surgiu um convite para correr na Europa e a gente tomou a decisão, né, eu com a minha família, que seria o passo seguinte da minha carreira se realmente eu quisesse seguir para uma carreira profissional, mirando a Fórmula 1 na época, né. Então, isso a gente está falando nos anos 90, né. Uhum. E era outro mundo, então essa decisão é muito difícil, a comunicação não é que nem hoje, que tem WhatsApp, tem internet, tem Waze, não tinha nada, então realmente as coisas eram mais desafiadoras, podemos dizer, né, comparando com o que a gente tem hoje, mas, por outro lado, é uma experiência de vida que é muito importante, né? Hoje é até difícil, né, essa juventude aí passar por tudo isso, porque hoje tudo é muito fácil, tá com fome, aperta o botão, se quer ir num lugar, aperta outro, e assim vai. Tem uma frase que fala assim: tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis criam homens fracos. Eu acho que hoje a gente está passando por uma fase que realmente as coisas acontecem muito fáceis, e as pessoas, às vezes, elas não dão tanto valor. Então, nós que somos da mesma geração, para conquistar um objetivo, a gente precisava tomar uma decisão, fazer algo diferente. Então, hoje... as pessoas que chegaram onde estão é porque elas tiveram decisões e coragem acima de tudo, não é? Sim, com certeza. Acho que independente da época em que vivemos, é de cada um, né? As oportunidades estão aí, hoje tem muito mais ferramentas, então cada um vai buscar o seu caminho. Na época, eu tomei essa decisão por entender que seria a melhor decisão para o desenvolvimento da minha carreira. Né? Sim. E aí você resolve ser empresário, técnico e coaching de piloto. Conta, como é que foi o começo disso? Então, aí, fazendo um resumo da minha carreira, comecei no kart, onde todo mundo começa, fui campeão mundial de kart, na época o Senna tinha acabado de falecer, ele morreu em 1994, e eu fui campeão mundial em 1995, então praticamente um ano após a morte do Senna. Então aquilo na época foi, né, um brasileiro agora. O Senna morreu, ele tinha sido 2 vezes vice-campeão mundial de kart. Sim. E aí eu, em 95, fui campeão mundial de kart. Então aquilo acabou chamando a atenção, né, como um todo. E aí eu dei sequência à minha carreira, depois fiz os passos naturais, né, de um piloto, sai do kart, vai na época Fórmula Renault, Fórmula 3. E aí fiz essas categorias, porém, depois, se você não tem um suporte profissional, um investimento por trás, patrocínio, os custos são muito altos. E chegou um momento que a gente não tinha mais como seguir, por causa de todas essas situações. E também, na época, teve o estouro do câmbio, a desvalorização do real na época lá. Então, quer dizer, tudo ficou muito mais caro também. E aí, com isso, também dificultou. E aí eu decidi parar, e aí eu já estava com um projeto na minha cabeça de continuar no motorsport, porém do outro lado, né? Legal. Usar toda a minha experiência como piloto, de network, de relacionamento, tudo que eu passei, todas as dificuldades, todas as más escolhas para poder ajudar os próximos jovens pilotos, para não passar o que eu passei e ter o suporte e a gestão profissional de carreira. E quem foi seu primeiro cliente? Meu primeiro piloto foi o Rubem Carrapatoso, que Legal. Também foi campeão mundial de kart, na sequência, eu fui em 95, ele foi em 98, e aí aquilo lá, ele também estava buscando o sonho dele, eu buscando o meu, mas chegou um momento que eu estava parando, e ele ainda tentando seguir a carreira dele, mas também sem recursos, sem investimento, sem grana, e aí foi aí que a gente conversou, a gente já tinha um ótimo relacionamento, já era amigo desde criança, a gente corria na mesma equipe no Brasil, e aí eu falei,
eu comecei na minha empresa de gestão, a gente tinha essa conexão. A GP Management. GP Management começou que ano, então? 96? Eu comecei em 2002, a 2002. empresa. Eu corri até 2001, tá. E ela começou em 2002. Legal. E aí ele foi meu primeiro, vamos dizer, cliente, meu primeiro piloto. E hoje você tem aí no teu currículo diversos pilotos maravilhosos, mas eu vejo aí que você participou aí do Gabriel Bortoleto, né, que vai ser aí a nova promessa aí da Fórmula 1, né? E está cuidando também aí do Caio Collet, que está na Indy Next, podendo ir aí para uma IndyCar, né? Que agora é a Fórmula Indy IndyCar, não é isso? Isso. E conta um pouco para a gente aí. Então, desde a criação da fundação da minha empresa, em 2002, trabalho com diversos pilotos, né? Então, é um esporte muito complicado, muito difícil por não depender só do talento. Então, se não tiver as pessoas certas, os investimentos certos, é um esporte muito caro. Inclusive, hoje em dia, com esse câmbio desfavorável, né, a gente tem que fazer tudo V6, V7. É muito difícil para um brasileiro. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, um Caio Collet, para ele correr uma Indy Next, tem que pagar, né? E a gente está falando o quê? Mais ou menos de valores de média do quê, Gastão? Hoje, uma categoria como essa, que é a categoria de acesso à Fórmula Indy, a gente tem que falar em 1.200.000, 1.300.000 dólares. Mais ou menos esse é o valor. Então, por exemplo, uma Fórmula 2 também, hoje fala-se em 2,5 milhões, quase 3 milhões, 2.700.000 euros, né? Então, são valores realmente extremamente altos, principalmente em real. Então, quer dizer... E tem todos os pilotos vindo da base. Aí tem o kart, a Fórmula 4, Fórmula Regional, Fórmula 3, Fórmula 2. Então, a Fórmula 4 você vai gastar 400, 500 mil euros, né? Então, tudo isso requer um investimento muito alto para poder estar se desenvolvendo. Realmente não adianta ter só talento, tem que ter o patrocínio. Gastão, você ficou quantos anos morando na Europa na época? Fiquei 5, 6 anos. E aí, depois, quando você voltou para cá, você falou, bom, eu já passei por muitas coisas e você resolveu empreender nesse ramo. Exato. Porque eu falo assim, hoje em dia você querer vender algum serviço é muito fácil, mas conhecer o caminho das pedras, são poucos que conhecem. A gente fala assim, não pegue atalhos, mas uma pessoa igual você, que passou pelos desafios, que sabe o que é, de repente, quebrar um carro ali no meio de uma corrida, você precisa ter as pessoas certas, rapidez, agilidade, para que você transmita tudo isso que você aprendeu para as outras pessoas. E acho que é isso que faz hoje você ter tanto sucesso que você tem, porque além de você ter colocado em prática, você sabe como fazer. Não é? Você pode compartilhar um pouco dessa técnica sua para a audiência aqui, coaching? Lógico, é isso que você bem falou, porque eu vivenciei isso na pele, né? Então isso foi importante para entender todo o que acontece nos bastidores, todos os desafios, tudo. Então, com certeza a gente aprende muito, faz escolhas erradas e com os erros que a gente aprende mais ainda, né? Então, é o que eu falo, o meu trabalho eu não posso garantir nada para o piloto, o Gastão vai cuidar da minha carreira, eu vou chegar na Fórmula 1. Não, depende de vários fatores. Então, assim, o meu trabalho é sempre buscar as melhores opções, o melhor planejamento, o melhor treinamento, melhor preparação física, mental, de negócio, tudo. Então, é um desafio muito grande. Então, você vê, o Brasil ficou muitos anos sem ter o piloto na Fórmula 1. Desde o Felipe Massa, acho que foi 2017, a última temporada dele. E desde então, a gente ficou sem piloto. E agora está chegando o Gabriel Bortoleto, um super talento brasileiro. Então, agora... Que você empresariou, treinou e também fez um coaching, né? Então, na verdade, com o Gabriel foi um momento da carreira dele que eu tive envolvimento para ajudá-lo nesse caminho que eu falo, que não é fácil, né? Você escolher as equipes certas, as categorias certas, o tipo de preparação. Foi nessa época que eu pude participar e ter trabalhado junto com ele. Ele está na McLaren? Não, ano que vem ele vai para a Audi. As coisas se encaixaram, ele está indo para a equipe Audi na Fórmula 1. Óbvio, não sei muitos detalhes, porque eu não participei diretamente de todo esse processo. E aí eu tive essa participação um pouco lá atrás, há uns 2, 3 anos atrás.
que foi para exatamente isso, ajudá-lo a desenvolver, a pôr no trilho a carreira para poder deslanchar, e com talento, o trabalho dele, está aí o resultado, né? Então, o Brasil sempre foi um celeiro de jovens talentos, sempre vai ser. Aí tem o piloto que eu estou trabalhando, o Caio também, esse ano. O Caio é o que vai para tá na Indy Next, né? Indy Next, que é a categoria de acesso à Fórmula Indy. De acesso à Fórmula Indy, hoje IndyCar. Isso. E o Caio, eu vi que é um talento, né, também fora da curva aí, né? Obviamente, tenho acompanhado aí, visto que tem aí sempre chegado em bons tempos, né? Gastão, fala um pouco aí do Caio pra gente. Então, o Caio também, acho que você vê 2 excelentes pilotos brasileiros, talentos brasileiros. O Gabriel, pô, muito legal. Acho que a nação toda está muito feliz de ter de novo um brasileiro na Fórmula 1. E o Caio agora, até o ano passado, ele estava na Europa na Fórmula 3, então ele foi campeão da Fórmula 4 francesa, vice-campeão da Fórmula Renault, teve resultados importantes na Fórmula 3 também, com vitórias, pódios e pódios, e aí surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos esse ano. E aí, é aquilo lá, se você não tem todas as peças do quebra-cabeça, às vezes na vida tem que tomar decisões importantes. Foi aí que surgiu essa oportunidade nos Estados Unidos, e a gente entendeu que seria o momento certo, na hora certa, para fazer essa mudança de carreira. E agora é isso, ele está na Indy Next, que é a categoria de acesso. Esse ano ele já correu, foi terceiro, no primeiro ano foi excelente, foi o primeiro look. E agora o objetivo é claro também, o Hélio Castro Neves aposentando, o Tony Kanaan aposentando. Esse ano tivemos o Pietro Fittipaldi representando o Brasil na Fórmula 1, porém não sabe se ele vai continuar. Então a ideia agora é isso, o Brasil voltar a ter também um piloto na Fórmula 1. Olha, gente, esse cara deve ser pé quente mesmo, hein? Além de ser um excelente profissional, porque Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 e Caio Collet na Indy Next indo para IndyCar, vai dar o que falar. Não, muito legal, e tem vários jovens aí. Eu trabalho também com o Matheus Ferreira, que é um jovem talento aí que estava na Fórmula 4 italiana, Matheus Comparato também, que está liderando a Fórmula 4 Brasil. Então tem diversos pilotos aí, Rafael Câmara também foi campeão na Europa, tantos outros aqui. São todos os setores automobilísticos? Sim, todo na área de Fórmula, né? Buscando uma Fórmula 1, Fórmula Indy. Gastão, conta pra gente como foi fazer, né? Desenvolver, de certa forma, toda a Fórmula 4 no Brasil, que é super importante, é uma categoria de base fundamental, e eu acredito que é basicamente uma Fórmula 1, né? O evento deve ter uma proporção gigantesca. Aliás, parabéns. E como isso aconteceu? Só para explicar um pouco, né, como é que funciona esses degraus com uma Fórmula 1. Então, tem o kart, aí a Fórmula 4 foi criada para ser o primeiro passo pós-kart, aí depois tem a Fórmula Regional, que é entre a Fórmula 4 e a Fórmula 3, depois tem Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. E o Brasil ficou órfão de uma categoria de base, de pilotos que estavam saindo do kart não tinham muito para onde ir. Muitos anos a gente já teve Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula 3, tal, Fórmula Renault, Fórmula Futuro, porém nos últimos anos a gente ficou sem essas categorias e, consequentemente, os pilotos que saíam do kart não tinham muito para onde ir nesse caminho de fora. Foi aí que esse grupo de investimento que comprou a Stock Car, aproximadamente 4 anos atrás, né, eles entraram realmente para fazer um trabalho super diferenciado na Stock Car também, né, de rejuvenescer a categoria, de trazer uma maior visibilidade, tornar a Stock Car realmente uma plataforma de negócio, de relacionamento. Depois da Fórmula 1 é um grande brasileirão, digamos assim, né? Sim. A Fórmula 1 é a Copa do Mundo, é o Brasileirão, hoje é a Stock Car. A Stock Car é a Você principal. vê pilotos como Rubinho, Tony Kanaan, Felipe Massa, Nelson Piquet, né? Tantos outros. Então, a Stock Car é a principal categoria. E aí, esse grupo de investimento entendeu que a Stock Car já é uma categoria profissional, né, o topo da pirâmide no Brasil, entendeu que era hora de trazer de volta uma categoria de base para o Brasil. Foi aí que veio essa ideia, esse projeto de trazer a Fórmula 4 para o Brasil. Porque a Fórmula 4 tem na Espanha, tem na Itália, tem na Inglaterra, tem aí em alguns países do mundo, e o Brasil estava sem nada.
foi aí que eles decidiram investir e aí eles me convidaram para ser o gestor dessa categoria, né? Então, tínhamos um papel em branco, vamos dizer assim, uma ideia, um investimento alto, que tinha que ser feito, que isso eles acreditaram no projeto e fizeram o investimento para realmente trazer, são carros todos importados, aí tivemos que montar todo o conceito, tropicalizar a categoria para se adequar à realidade do nosso mercado aqui. Você montou uma mini Fórmula 1, praticamente. É uma categoria que faz parte dessa pirâmide rumo à Fórmula 1, então os carros são mini Fórmula 1, tivemos que ir na Itália comprar os carros, tudo, então trazer todo o equipamento, trabalhar todos os pilotos com as equipes, a mão de obra, então realmente foi um desafio enorme, mas junto à Vicar, que é a categoria que organiza e promove a Stock Car, com todo o suporte e o know-how deles, foi possível fazer isso. Então, a categoria, a gente começou esse projeto em 2021, a convite até na época do Fernando Giulianelli, que era o CEO da Vicar, ele que me convidou para fazer parte desse projeto, para tocar esse projeto. Importantíssimo. Muito legal, realmente é uma nova era nas categorias de base no Brasil. E com isso, 2022 foi o primeiro ano dessa categoria, então a gente está no 3º ano agora, né? E como é que você faz para decidir qual piloto você vai fazer a gestão de carreira? Tem alguma estratégia? É a tua intuição? Como é que você faz para fazer essa escolha? Isso depende muito, você colocou, é importante, sim, entender um pouco o projeto, né? Assim, hoje eu estou há tanto tempo nisso, então precisa fazer sentido o projeto. Sim. É o que eu faço. Minha empresa, assim, a minha pessoa, no caso da Fórmula 4, eu estive envolvido como o General Manager, vamos dizer, da categoria durante todos esses anos, então, desses últimos 3 anos, né? Então, isso é uma coisa de implementar uma categoria, né? Através da minha empresa também eu faço alguns projetos especiais. E isso foi um projeto também único na minha vida, né? Da gente implementar esse tipo de categoria. Foi uma experiência incrível, fantástica. Sim. De poder ter tido essa experiência, essa oportunidade. E aí, para poder cuidar de um piloto, tem que fazer parte de um contexto adequado ao meu trabalho, né? De querer buscar o profissionalismo, fazer um trabalho sério, né, de desenvolvimento, de estar disposto a fazer o que tem que ser feito, porque é fácil a gente querer ter resultados sem fazer o que precisa. Então, estando isso alinhado, então, mais ou menos esses são os critérios básicos para a gente poder desenvolver um trabalho. Porque assim, você lida com sonhos diariamente, né? Acredito que os jovens vêm e todo mundo tem ali um sonho de ser campeão. E aí, como é que você faz para, às vezes, olha para a pessoa e fala, olha, eu não vou poder gerenciar a sua carreira? Porque ao longo de toda a trajetória, as pessoas levam muitos nãos. Sim. E você persistir para poder chegar num objetivo, você tem que ter um propósito muito grande. Sim. Eu acredito que você tinha um sonho, sim, de ser piloto, como você se tornou, e você foi campeão. Mas para você enfrentar esses desafios, é algo que você tem que ter, além de só querer ser campeão, é um propósito grande. Porque eu imagino que tem muitos sonhos envolvidos com os pilotos. E aí, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Teve que dizer não para algum piloto ou alguma decisão que você tomou que fez total a diferença? Puder compartilhar? Os desafios são muito altos sempre. São grandes desafios por causa dos imponderáveis que envolve o desenvolvimento de uma carreira. Porque aí tem o lado emocional, tem a família, tem muitos sonhos, expectativas e depende do atleta também, não é? E é um esporte também complexo porque depende do equipamento. Às vezes você é um ótimo atleta, um ótimo piloto, mas não está no melhor equipamento. Como é que faz? Exatamente. E aí você tem que lidar com todas essas situações e te extrair o máximo dela. Para isso você tem que ter um mental muito forte, a pressão é muito grande. Então, meu trabalho não é só, vamos dizer, técnico, entre aspas. Tem todo mental. Exatamente. Você faz meditação, alguma coisa assim? Não, já fiz. Hoje eu passo essa experiência para os pilotos, porque eu sei o quanto o mental faz diferença. Suportar todo esse ecossistema, se é o automobilismo, a pressão, tudo, da família. Muitas vezes a família pressiona, quer o resultado, né? E às vezes é difícil entender que não é
que a coisa não é tão simples. Então, esse é um desafio que eu tenho, porque eu tenho que gerenciar, às vezes, tudo isso aí para ter o melhor ambiente para o piloto, né? E aquela coisa, se o piloto vai para a pista tendo problemas na cabeça ou preocupações, ou não acreditando nele, duvidando, né? Tendo receio, ele não vai poder performar 100%. Então, toda essa sensibilidade faz parte do desenvolvimento de carreira. Então, quando eu era piloto, meu objetivo era ganhar corridas, né? Batalhava para ganhar, e hoje o meu objetivo é esse, é passar toda essa minha experiência, essa vontade de vencer, mas não como piloto e sim como manager, vamos dizer assim, gestor. Você vence junto, né? Exatamente, é um trabalho todo, ninguém faz nada sozinho. É um teamwork, é uma equipe. Porque às vezes a gente vê o piloto só, ele lá no carro, mas tem toda uma equipe. Bacana, então, mas tem muito foco aí, né? Com certeza. Foco e determinação aí, né? Total, né? Você vê, é um esporte de risco, o tempo inteiro você está lá, pondo em risco a sua vida. Então, são meninos com 15 anos de idade andando a 250 por hora no autódromo. Então, realmente, você tem que estar muito bem fisicamente, mentalmente, tem que ter um ambiente favorável em todos os sentidos para poder desenvolver todo o negócio que envolve, né? Escolhas de equipe, a concorrência é muito grande. Então, realmente, cada vez mais, a coisa é mais difícil, mais desafiadora, requer investimento, mas tudo isso é o que é feito nesse trabalho de gestão de carreira. Legal. Gastão, e fala uma coisa, mudando aqui agora, sem querer fazer ping-pong da Maria Gabriela, mas vamos falar um pouquinho, como é que é o Gastão aí, fora do trabalho, fora das pistas? Você tem essa questão de vida pessoal? Como é que você tem esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Eu acho que tudo na vida a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Então, meu trabalho, eu tenho que viajar bastante, sempre acompanhando os pilotos, então o tempo inteiro em aeroporto, em avião, tudo. Mas é aquela coisa, a gente tem que buscar equilíbrio. Então, nas minhas horas vagas, eu vou fazer coisas que eu gosto. Não é que eu não gosto disso, adoro também, mais coisas que me relaxam, que eu me sinta bem para poder recarregar. Seriam quais coisas? Ele vai andar de kart, exatamente. No fim é isso. É sobre agora eu vou isso. Pilotar. Agora é isso aí. Às vezes a gente vai relaxar pilotando, né? Porque o que eu falo, a pressão não é só no piloto. A pressão é todo mim, no trabalho, no resultado, todo mundo quer resultado. Você é um maestro, né? Você tem que ser. Tem que tentar ser o melhor maestro, né? Porque você tem que estar gerenciando tudo. E é o que eu falo. Tem um lado humano, né, nisso, que é muito importante, de entender o que está acontecendo. Às vezes não dormiu bem, às vezes está com um problema familiar, um problema pessoal. Entender isso, como é que a gente tira isso para poder... Ou seja, o piloto tem que estar bem de saúde e você também. Com certeza. Às vezes eu acho que até você até mais do que ele. Eu tenho que estar bem. Me fala uma coisa, falando do lado pessoal. Os pais dão trabalho. E inspiração? Você tem uma inspiração aí? Quem te inspirou a isso? Você tem aí algum motivacional, algum herói, algum ícone? Não, eu nunca fui de ter alguém específico. Nossa, eu vou seguir essa pessoa. Não, eu sempre busco olhar geral. Ver o que cada um tem, o que eu acredito que seja bom de cada um e nisso trabalhar. Então, eu gosto de ver essas histórias inspiradoras e sempre vou buscando alguma coisa de cada um. Então, na época, até Senna, Piquet, né, tinha essa rivalidade e tal. Sim. Mas é o que eu falo, eu acho que, para mim, eu vou olhar e falar, nossa, eu era fanático por um, para o outro, aquilo que me inspirou. Não, eu buscava ver o que cada um tinha de qualidade para poder me inspirar. Então, basicamente, é assim que eu vejo. Gastão, falando um pouquinho sobre a sua empresa GP Management, e hoje eu percebo assim que as cores são muito vibrantes, tem o amarelo, tem o preto. Você que gosta dessas cores, escolheu para elas estarem presentes aí no branding da tua empresa, ou foi algo assim contraintuitivo? Você pode falar um pouquinho, porque tem um teu slogan que eu vejo muito, né? Que fala assim, às vezes não é só talento suficiente para chegar lá. Explica para nós como é que você criou essa frase e um pouquinho aí da história para criar a sua marca também, por favor. A história da marca começou porque meu sócio, quando eu comecei a empresa, chamava Patrick.
Então, G de Gastão, P de Patrick. Aí, e também já fica GP de Grande Prêmio, Grand Prix. Então, gostei. Ficou legal. Ficou bacana, exato. Deu a sorte de meu sócio CP e eu G. E aí, por isso que criou esse nome. Então, ficou bem bacana. E as cores também, a gente gostava dessas cores. E aí a gente entendeu que daria um contraste bacana. Então, apresenta bastante movimento, né? Exato. É uma cor assim que ela destoa das outras. O amarelo traz alegria, o preto também mais nobreza, digamos assim. Sim. Acho que fez uma boa combinação. Não, eu gosto bastante dessa combinação. E com relação ao seu slogan? Às vezes não é talento. Não é só o talento. Só o talento. É aquilo lá. Porque se a pessoa, o atleta, tiver o talento e não trabalhar, não tiver com as pessoas certas, ele uma hora vai travar. E se a pessoa não tiver o talento, você acredita que o talento é treinável? Eu acredito, assim, pegando um exemplo, tem uma pessoa com talento e outra com menos talento, mas se a pessoa com menos talento trabalhar mais com a pessoa do talento, ela vai passar essa pessoa com talento. É o que eu acredito. Exatamente. É o trabalho, Então, piloto ou qualquer pessoa com talento trabalhando, ninguém segura, vamos dizer assim. Trabalhando realmente firme. Então, acho que essa é a junção, não é só o talento. Se você não trabalhar duro, pode ter o talento que for, se não se dedicar. Você vê o Senna, por exemplo, né, agora com a série dele. Ele era um obstinado. O talento, incrível. Mas ele tinha na mente dele trabalho. Que ele queria que o talento dele pudesse se multiplicar. E só vem com trabalho. Então não adianta, né, ficar no sofá porque eu tenho talento, porque o cara que talvez não tenha o mesmo talento, estiver trabalhando, vai te passar. Então é só por isso que eu acredito nisso. Legal. Gastão, mais uma do pessoal. Como é que você quer ser lembrado daqui a alguns anos? Como o teu legado, como história, o que você quer deixar aí, né, como propósito de vida? Eu não penso nisso também, deixar um legado, né? Eu quero deixar um legado para mim, né? Do que eu acredito e do que os valores, né, que eu acredito. É isso que eu quero. Então, acho que eu buscando isso para mim, né? Eu acho que, naturalmente, você acaba deixando um legado, fazendo as coisas corretas, buscando sempre a justiça, a coerência, a transparência, a verdade. E aí é o que eu busco por mim. E aí o que vai ficar, aí são os outros que têm que avaliar e eu não penso muito no legado que eu vou deixar nesse sentido. Se eu estiver fazendo hoje as coisas nessa direção, é isso que vai ficar de legado. Com certeza. Pessoal, foi um prazer imenso ter aqui Gastão com a gente no programa. Gastão, espero que volte mais vezes para contar histórias aí de seus pilotos, né, e vitórias. Até aí, estamos todos também torcendo aí pelo Caio Collet aí na Indy Next ano que vem. Né? Vamos todos torcer para indicar. Obrigado. Gastão, agora é só para a gente fechar o programa, você poderia deixar uma frase, seja para os novos pilotos que estão vindo, alguma coisa assim que talvez eles possam se inspirar na sua trajetória, na sua carreira, alguma mensagem? Tem que ser bate-pronto aqui, eu vou falar uma mensagem que é do Senna, que eu acho que... Pode olhar para a câmera agora e falar, por favor. Essa frase eu acho que resume bem o que cada um pode buscar, que é infinito. Então é assim, em inglês. With your mind power, your determination, your instinct and experience as well, you can fly very high. Nossa. Olha só, hein? Então, basicamente, com a força da mente, a determinação e o instinto, né? With your mind power, determination, instinct. Você pode voar muito longe. Então, realmente, é tudo isso que eu comentei há pouco. Linda frase, viu? Queria ter um coach igual o Gastão, viu? É isso aí. Só um coach de Fórmula 1. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito prazer. Obrigado, sucesso aí para o programa e sucesso. Obrigada em breve por estaremos juntos. Compartilhar aí as suas ideias. Foi um prazer.